pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Talks aqui do Tangerino. A gente está de novo com essa equipe bem bacana para a gente conversar hoje sobre algumas questões, a importância da gente fazer a marcação, o aferimento de ponto, mesmo estando em home office, e também algumas funcionalidades que você pode se adaptar à melhor situação, porque afinal o importante é a gente fazer o aferimento, não é a forma na qual a gente faz. Então eu estou hoje de novo com o Leandro, com o Simão, podem dar um oi aí para o pessoal. Fala aí, pessoal. Então, quando a gente fala sobre home office, uma dúvida bem recorrente é se a gente também tem essa obrigatoriedade de fazer a marcação de ponto. Olha, eu vou dar a minha visão da prática, do dia a dia, do que é importante. O Leandro vai entrar mais com a legislação, o Simão também vai falar sobre essas possibilidades. Mas, por exemplo, vamos pegar para pensar o porquê que a gente marca ponto. A gente não marca ponto porque a gente está na empresa. A gente marca ponto para a gente fazer o controle da nossa jornada de trabalho. O controle da nossa jornada de trabalho, ela vai fazer vários fatos geradores dentro da folha de pagamento. Como, por exemplo, se eu atrasei, a quantidade desse atraso, às vezes eu atrasei só meia hora, a empresa vai me tirar uma hora? Não, então vamos fazer essa marcação. E a mesma coisa para horas extras, quando a gente faz tanto para receber quanto para o banco de horas. A jornada de trabalho, pessoal, ela é uma fonte rica de informação para você fazer o aferimento, inclusive, do custo do seu funcionário. Você sabe a hora desse trabalhador, você sabe quanto ele trabalha, quanto ele entrega. Então, além de ser um controle para facilitar a folha de pagamento, ele também te dá N possibilidades administrativas e gerenciais. Mas, professor, eu falo professor, que eu estou acostumado que eu trabalho como professor também, o pessoal me pergunta, professor, mas na minha empresa vários cargos não tem marcação de ponto, então eu não consigo fazer o controle dessa pessoal? Não, a gente não está falando isso, a gente está falando que mesmo as pessoas que não fazem a marcação de ponto diário, você consegue fazer o controle dessa sua hora, como demandas, estatísticas, ou você pode mandar inclusive outras funcionalidades do Pro. Mas, antes de entrar nisso, para a gente não fugir muito, a gente está falando sobre o home office. Todo mundo foi jogado para essa situação do home office, mesmo não querendo. Então, as empresas exigiram, ou as empresas necessitam desse controle de ponto para fazer a folha de pagamento. Mas aí você vai falar, eu não preciso marcar ponto no home office, a legislação diz que não, mas isso é bom para a folha de pagamento. Eu fico nessa linha tênue, porque muitos funcionários perguntam assim, poxa, mas como que eu vou chegar atrasado na minha própria casa? Então eu não preciso fazer a marcação. Aí eu te pergunto, se você fizer hora extra, você também não tem que fazer a marcação? Então eu queria saber, Leandro, se é obrigatório fazer esse controle no home office e o que você acha também dessa situação? Se tem, quando a pessoa passa para home office, quer dizer que ela vai ficar só como home office ou ela também pode fazer 3 dias na empresa, 2 dias de home office? Como é que é? Então, João, por causa da pandemia, né, muitas pessoas estão migrando para a função de home office, né, e aí você causa um pouco de confusão com relação àquela possibilidade da CLT, no artigo 72 e 74, sobre teletrabalho. Que o teletrabalho não estaria, a pessoa que está em teletrabalho, ela não precisaria fazer esse controle de jornada. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter a visão de quantos empregados tem na empresa, né? E tem aquela questão da liberdade econômica, da lei de liberdade econômica. Então, acima de 20 é obrigatório o controle de jornada. Mas eu estou em teletrabalho, pela CLT fala que eu não preciso fazer o controle. Mas ao mesmo tempo você tem que controlar de alguma forma, ou seja por produção, ou seja por hora. Quando você faz o controle da produção, isso já está convencionado entre as partes. O controle de hora, você tem que ter alguma coisa para controlar a hora, né? Porque senão ou o funcionário vai trabalhar muito mais do que 8 horas, ou ele não vai trabalhar, enfim. E a gente tem que lembrar que essa questão de trabalho diário de 8 horas e 44 semanais, ele não está na CLT, ele está na Constituição. Então, você tem que ter essa preocupação. Não é porque a pessoa migrou para o teletrabalho, para o home office, no caso, que ela pode trabalhar o quanto você quiser, sem controle nenhum, entendeu? Isso pode trazer um prejuízo para a empresa. E lembrando também, pessoal, que as horas extras a gente pode fazer até 2 horas diárias, né? Lembrando que a gente pega por base também a nossa jornada de trabalho, que às vezes acontece de um dia ser 3, outro dia ser 1, né? A gente também ter essa questão do bom senso
E uma coisa que eu acho bem legal também é que acima de 20 funcionários a gente é obrigado. Mas isso não quer dizer que você só precisa fazer esse aferimento com isso, porque ele te traz outras possibilidades. Por exemplo, a gente está falando muito de medida provisória, de novo eu vou voltar a falar disso, como você vai fazer uma redução de jornada sem você saber a jornada, sem você saber como, qual vai ser a diferença, o impacto de diminuir isso, vai simplesmente diminuir a jornada sem saber quanto que é? Mas a gente também trabalha num mundo que várias pessoas pensam de formas diferentes. Isso é legal, porque a gente sempre está melhorando. Então, Simão, eu imagino que no Tangerino tem gente que está mantendo. Quando eu falo Tangerino, pessoal, é qualquer lugar, né? Mas eu imagino que muitas empresas elas estão fazendo diferentes administrações no home office. Existem aquelas que estão mantendo da mesma forma, o pessoal está batendo ponto e está utilizando o Tangerino da mesma forma, mas também tem empresa que fala, olha, não precisa fazer o controle. Aí, como é que faz com esses funcionários que não estão fazendo o controle de casa? Ô, Simão, tem alguma alternativa que a gente está fazendo para não perder esse pessoal para a Folha? Sim, na verdade, assim, a maioria das empresas, né, que adotaram home office continuam com o registro de ponto, até pelo fato da segurança, né? É muito mais pautável você saber a hora que o colaborador entrou, saiu, voltou, finalizou a jornada. Tanto que nem você mesmo disse, né, João, e o Leandro também, para pagamento de hora extras, para descontos. Só que nesse caso do colaborador não registrar o ponto, a empresa optar por isso, do colaborador não registrar ponto, e sim fazer um lançamento ali de alguma coisa que justifique aquele dia de trabalho, o Tangerino também dá essa possibilidade. O Tangerino vai até além nesse sentido, porque a gente tem a questão da gestão de atividade, que nem vocês dois ressaltaram, né? A possibilidade de controlar a produtividade do colaborador através de demandas, de situações do tipo. O Tangerino tem a gestão de atividades, onde o colaborador consegue ali, sem precisar bater o ponto, demarcar quanto tempo ele ficou em cada tipo de atividade, e assim o empregador no fim do mês, da semana, ele tem uma real noção do quanto aquele colaborador foi produtivo para a empresa, mesmo estando de home office. Ah, legal. Então, tipo assim, eu passei muitos anos trabalhando no DP e eu fazia o aferimento de ponto manual. Então, eu chegava lá, chegava no Excel, fazia aquele controle. E eu percebo que uma das coisas básicas do cartão de ponto é que a empresa está falando, olha, essa foi sua jornada mensal e o funcionário, ele devolve para a gente esse cartão assinado falando, foi isso mesmo, pode lançar na folha, não tem nada errado. Caso tenha alguma coisa errada, a gente vai verificar a informação e ver essa adequação. O Tangerino, dessa forma, ele trabalha com uma transparência, já que é tudo online. Então, o cara tem no próprio telefone dele o que ele fez e o que ele não fez. Se tiver alguma coisinha errada ali, também tem a opção de fazer o acerto manual, mas vai estar informando, né? Tem um Mzinho falando que foi manual, não foi o sistema, de acordo com toda a legislação. Lembrando que a marcação de ponto, ela segue as portarias, né, que o Leandro depois pode explicar melhor, e também ela também segue a nossos acordos coletivos, a nossa CLT, né, e o nosso acordo coletivo. O acordo coletivo, muitas vezes, a gente pode instaurar um código de conduta. Então, por exemplo, eu posso passar para os meus funcionários, passar a importância, por exemplo, de eu bater uma foto no Tangerino para eu saber que é realmente ele, ou eu posso colocar também a geolocalização. Então, eu posso, dependendo da empresa, a gente pode colocar várias coisas. Aí eu queria perguntar para você, Simão, porque provavelmente empresas trabalham de forma diferente. Então, não é toda empresa que vai escolher colocar a foto. Não vai ser toda empresa que vai querer a geolocalização. Então, por exemplo, eu tenho essa possibilidade de me adequar à situação. E também eu queria te perguntar, assim, na sua opinião, qual que é o mais seguro, assim, tipo assim, se você abrisse uma nova empresa, você queria que o seu funcionário batesse com foto, dedo e depois também colocasse a geolocalização? O que você acha disso aí? O Tangerino em si, a gente dá as possibilidades, né? A empresa, ela se adequa à realidade dela, na questão de legislação, CCT, ACT, qualquer tipo de situação que venha intervir no ponto. E o Tangerino dá as possibilidades. Você pode tanto trabalhar só com a foto, como também trabalhar com foto de geolocalização, ou foto de geolocalização em um local de interesse. Você pode estar trabalhando com N possibilidades dentro do Tangerino. Reconhecimento facial, entre outros.
Na minha opinião, o que mais pode, a forma mais autêntica, né, de saber que é aquele colaborador realmente que está batendo ponto é a foto. Porque se ele registrou a foto, você sabe que é ele, não tem como ele negar aquilo, né? É a imagem dele ali materializada dentro da própria plataforma. Eu optaria pela foto, sim, João. Ô, Leandro, mas por exemplo, o Simão colocou N alternativas, mas eu acredito que, por exemplo, mesmo tendo N alternativas, a gente tem que ter alguns limitadores. Por exemplo, a pessoa está no banheiro e deu meio-dia, a pessoa não precisa tirar o selfie do banheiro, ela pode depois ir lá e fazer a marcação de ponto sem. Existem alguns limitadores também nessas questões, não é? Ou a empresa pode falar, ó, meio-dia todo mundo vai bater foto. Se você estiver no banheiro, como é que é? Deve ter uma limitação. Conta aí pra gente. Essa questão de bater foto, a gente tem que ter em mente que é uma opção para dar mais segurança tanto para o empregado quanto para o empregador, né? Ali é a garantia para os dois lados. Então, é importante frisar isso. Por outro lado, essa questão da foto é importante dizer porque realmente não podem existir regras que o empregador venha a colocar e cria um constrangimento para o funcionário bater aquela foto. Então, bater de uma determinada maneira que possa causar um constrangimento ao local. Então, uma simples selfie para registrar o momento, né, é válido, entendo como válido. Outras empresas usam isso também para fins de comprovação, né, de identidade. E outra coisa que é importante frisar é a questão de um aspecto discriminatório, né? Você não pode aplicar a regra para um funcionário e não aplicar para outro, né? E em função disso você criar uma discriminação, ou seja, um tem que tirar foto e o outro não precisa tirar foto. Então é importante frisar isso. Ah, sim, isso é bem legal. E como eu tava falando, pessoal, o Leandro é advogado, o Simão é o cara do sistema, eles nunca pegaram, assim, aquele batidão de fazer folha de ponto, sabe? Se fez, eu peço perdão, mas eles não pegaram aquele cartão até amarelo para fazer a contação lá e pedir pro cara assinar. Uma coisa que eu percebo é que a gente está trazendo todo esse processo para um novo mundo. A gente está trazendo isso, está digitalizando e está colocando cada vez mais segurança e transparência entre a relação. Mas na minha última fala, eu falava que como o cartão de ponto nada mais é, o aferimento de ponto nada mais é do que um resumo dos seus fatos geradores e para fazer o seu pagamento. Então, beleza, está tudo transparente. Mas tem aquela questão que no fim você tem que dar o aceite. Então, ó, eu como empresa entreguei para o Simão. Simão, essa é a sua jornada de trabalho. O Simão vai me devolver concordando como? Ele não vai simplesmente me mandar um joinha e curtir o cartão. Mesmo estando no e-mail dele, ele vai assinar esse e-mail, ele vai assinar esse cartão para mim, para me devolver. Quando a gente está na empresa, é fácil, a gente vai imprimir os cartões e entregar para os funcionários. Em home office, ô Simão, existe alguma alternativa para o funcionário manter essa marcação de ponto, assinar o seu cartão de ponto, mesmo ele pegando e falando para mim assim, eu não tenho impressora em casa, eu não tenho internet, como é que eu vou fazer minha marcação sem internet, como é que eu vou imprimir sem impressora? A gente consegue dar essa resposta para ele? Hoje, né, o Tangerino aí acompanhando essa crescente tecnológica, as novas possibilidades, a gente está com assinatura digital, né? Essa assinatura digital, o colaborador ele recebe a folha de ponto no próprio celular, dentro do celular ele consegue verificar as datas e as marcações, ele estando de acordo, ele pode dar um ok, assinar e registrar uma foto aferindo ali que é ele mesmo, fazendo todo aquele processo. Caso ele discorde de algum ponto, o próprio app também já dá a possibilidade dele fazer a contestação daquelas determinadas marcações e devolver para o empregador para ele estar podendo fazer os ajustes necessários. A gente consegue fazer a assinatura através do nosso próprio celular, né? Mas, Isso. Por exemplo, o Simão, isso é o tipo assim, eu tô sem internet, acabou meu pacote de dados. Isso acontece muito. Aí eu vou fazer minha marcação de almoço. E eu tô na rua, eu não tô no Wi-Fi, não tem como. Eu vou perder essa marcação? Como é que vai ser? Eu faço o mesmo procedimento? Não, de forma alguma. O Tangerino ele funciona de forma offline, então o colaborador vai conseguir acessar a plataforma dele e bater o ponto e registrar o ponto dele sem nenhum tipo de problema. Quando ele tiver disponibilidade de internet, seja à noite, seja no outro dia,
quando ele realmente tiver disponibilidade de internet, esses pontos vão subir para o Tangerine de forma automática. Bacana. E também, né, pessoal, a gente tem que deixar bem claro que a gente pode bater em várias plataformas, inclusive no computador, mas a assinatura digital não adianta você passar seu dedo na tela do seu computador se ele não for touch. Isso é mais para os tablets e para os telefones, né? Que não adianta ligar lá no suporte e falar, ô Simão, não tá saindo minha assinatura digital. Onde você tá passando? Na tela do computador. Então, né, vamos prestar atenção. E, Leandro, eu tenho uma dúvida que eu acho que você pode tirar, que, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia documentos digitais têm a mesma força de um documento impresso, mas isso se aplica também a uma assinatura comum e uma assinatura digital? O que eu estou querendo falar? Eu assinar um papel, um cartão de ponto impresso, e eu assinar ele de forma digital pelo meu telefone ou por um tablet, etc., tem a mesma força? A gente pode ficar tranquilo sobre isso? E, por fim, o importante é a gente não trazer uma forma que prejudique ou dificulte a forma de marcação de um funcionário, certo? Então, não existe problema, por exemplo, de ser no telefone da empresa ou no telefone do próprio funcionário, uma vez que é mais fácil, né? Você tá no seu telefone, lá no seu Instagram, no seu WhatsApp. O que você acha sobre isso, Leandro? Como eu falei muito, eu vou fazer a pergunta 2 vezes para você de novo. A primeira: se existe alguma diferença entre uma assinatura em um papel oficial e uma assinatura digital. E a número 2, existe alguma diferença do funcionário fazer a marcação no seu próprio telefone ou no telefone de outra, da empresa, por exemplo? Então, sobre a questão da assinatura, hoje você tem a Lei de Liberdade Econômica que faz a equiparação entre documentos digitais e documentos físicos, né? Não vejo problema em você fazer a assinatura digital, né? A única questão é o quanto você consegue provar que aquele documento ele tem autenticidade, ele é autêntico no caso, ou seja, aquela assinatura realmente é daquela pessoa, está naquele documento, e a integridade do documento, ou seja, se ele pode ser alterado, se ele foi alterado ou não. Se você conseguir manter esses 2 requisitos, eu entendo que você vai ter mais segurança para manter essa questão da assinatura digital e, enfim, adotar essa função. Com relação à segunda pergunta, né, com relação a utilizar o próprio celular, o empregado usar o próprio celular, eu particularmente também não vejo problema, desde que isso não gere algum problema para o funcionário. O problema que eu digo é alguma questão financeira, ou seja, ele arca com um determinado valor a mais do que normalmente ele paga do plano dele. Mas como o Simão falou, o Tangerino, ele não, no caso do Tangerino, né, especificamente, ele pode fazer essa marcação de ponto offline e quando ele estiver no domicílio dele ou em alguma rede Wi-Fi, ele transportar todos aqueles dados que ele registrou para o servidor. E, ao mesmo tempo, também a questão de você conseguir fazer não ter problema no celular, problema de armazenamento, alguma coisa assim que venha a dar algum problema no celular. Enfim. Mas agora, você estava falando aí, eu estava pensando, Leandro, você falou que a gente tem que ter a veracidade da assinatura digital. Então, se eu não me engano, Simão, você falou que após a assinatura digital já até pede uma selfie, né? Existe uma veracidade maior do que uma própria foto após uma assinatura? Então, por exemplo, isso seria até uma forma melhor para o próprio funcionário se proteger de uma assinatura digital, se proteger da situação que, por exemplo, você assinou e ainda teve minha cara lá para ver que é isso mesmo. A foto conta como uma veracidade, Leandro? É um elemento que contribui para você garantir que realmente foi aquela pessoa que assinou, quando que ela assinou e o documento que ela assinou. Quando você consegue aumentar essa forma de comprovação de autenticidade e integridade, é uma forma válida, sim. Então, pessoal, a gente está conseguindo trazer todas essas novidades, né, da marcação de pontos, do aferimento, inclusive de forma digital integral. A gente hoje tirou algumas dúvidas sobre o home office e marcação de ponto. O nosso objetivo nesse programa é sempre ter um diálogo com vocês, então
Quando a gente pede para vocês colocarem nos comentários dúvidas ou seguir nossas redes sociais para colocar exatamente para fazer isso, então pode mandar que a gente vai até falar sobre vocês nesses programas e falar assim, ó, fulano de tal da empresa tal perguntou para a gente isso, isso e isso. Então, esse foi um objetivo que a gente quis fazer com esse programa. A gente tentou sair um pouquinho mais da legislação e da prática para trazer a diária, né? Como é que a gente faz isso? Como é que as dúvidas normais estão saindo nesse momento? Então, eu quero agradecer muito ao Leandro e ao Simão, que eu acho que foi bem claro, deu para ver várias possibilidades. Se a gente não foi claro, é só colocar as dúvidas aqui. E eu fiquei um pouco preocupado que no último vídeo eu não fechei e eu já percebi que eu estou perdendo muito espaço. Então, hoje eu vou fazer o fechamento. Vou pedir para os meninos darem tchau após eu passar as coisas mais importantes do vídeo, que é, se você gostou, não se esquece lá de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades e, principalmente, igual eu falei, segue nossas redes sociais e coloca lá o que você quer que a gente converse. A gente está aqui para alimentar a sua dúvida, combinado? Vocês querem falar mais alguma coisa, Leandro, Simão? Só agradecer mesmo e até a próxima. Agradecer a todos também pela conversa e ao pessoal que está vendo a gente e quiser tirar alguma dúvida também. Valeu, pessoal. Então, pessoal, lembrando que o nosso programa é quinzenal, o Talks aqui, então semana que vem não se assuste, vai ter só o RH em pauta. E na outra semana, além do no RH em pauta, você pode ver o Talks novo que a gente vai lançar com as melhores novidades, inclusive com as dúvidas que vocês mandaram aqui pra gente, combinado? Te espero na próxima. Até mais. Tchau, tchau.